Olá, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre uma passagem que se encontra em Jeremias. Vem comigo? Jeremias, capítulo 45, do 1 até o 5. Está escrito: A promessa de Deus a Baruque. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram essas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que eu plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida. Esteja onde estiver. Eu, Senhor, falei. Amém. Para a gente falar a respeito dessa passagem, a gente precisa conhecer os personagens, né? Então, aqui está dizendo sobre Baruque. Para quem não conhece, Baruque era um homem erudito, ele residia na Babilônia, ele era secretário e escriba particular do profeta Jeremias. Algumas pessoas falam que ele era um profeta. Eu não tenho base bíblica para confirmar isso até o momento. Ele tem até, na verdade, livros, né? Então, como eu me embaso na Bíblia Sagrada, eu trago que ele é secretário e escriba do profeta Jeremias, e não profeta. Mas essa passagem está dizendo a respeito de um período bem complicado onde Israel estava vivendo, porque esse escriba, ele estava passando todas as mensagens aos pedidos de Jeremias a todo o povo. Então, assim, foi bem no período de exílio da Babilônia que ele veio ser auxiliar do profeta Jeremias. Então, ele é conhecido como erudito porque ele tinha aí o conhecimento de várias ciências. Na verdade, um conhecimento bem avançado em ciência, moral e também uma experiência de vida, né? Então, por isso que ele era conhecido como erudita. Então, era um homem inteligente. De forma que ele confiou, acreditou e seguiu a Deus, né? Então, ele levava essa mensagem, porque esse período aqui também ele era um período conhecido como helênico. Então, na verdade, é um período da história onde, como Alexandre o Grande começou ali as conquistas de alguns territórios, houve uma fundição da cultura grega com as regiões, né? Então acabou se difundindo pelo mundo inteiro a cultura grega. E a cultura grega, como vocês podem imaginar, nós conhecemos nomes, isso daí é por volta de 300 anos antes de Cristo. Então aqui nós vemos nome como Platão, Sócrates, Aristóteles, que são aí filósofos, né, muito bem conhecidos da época na Grécia. Então aqui eles estavam na antropologia. Então essa antropologia, que é o estudo do homem, então eles tinham ali, nesse período também as escolas filosóficas, né, que tinha ali todo o estudo da filosofia. Teve o estoicismo, que foi conhecido como disciplina e resistência de dor. Teve também o cinismo, que era o desprezo pelo prazer. E na contramão de tudo isso, houve também o campo das ideias, onde as pessoas amavam seus prazeres, né? Então, a principal frase aqui é a relutante frase de que não existe verdade absoluta. Então, isso tudo vem da filosofia e ainda vem de quebra, porque se você pensar que são duas antropologias no mundo, havia a antropologia semita, né? A antropologia semita é um único Deus, seguir os mandamentos, buscar a santidade, todas essas coisas que acabavam indo contra esse campo da filosofia, nesse estudo do homem, né? Então, houve essa situação desse conflito inteiro, e é nesse contexto que esse profeta está recebendo e passando para Baruque o que Deus está dizendo. Porque aqui Deus está falando assim, olha, vai haver devastação de todo esse povo, chegou o momento pelo qual eu estarei tirando cada um dos seus devidos lugares. Por quê? Porque eles estão, aqui vocês precisam entender mais ou menos assim, que como houve o exílio, houve muitos judeus que não queriam sair desse exílio, eles não queriam voltar para casa, eles queriam permanecer no local, na Babilônia, seguindo a cultura, seguindo tudo que estava sendo colocado ali naquele local, e isso desagradando a Deus diretamente. Então a mensagem que Deus deixa aqui a Baruque, por meio do profeta Jeremias, é que você sairá com vida, não vai te acontecer nada, mas eu preciso castigar o meu povo, eu preciso castigar essa terra, eu preciso tirar tudo que eu plantei, eu preciso renovar tudo novamente, porque está escrito, nós precisamos confiar somente em Deus, não podemos ter outros deuses, não podemos amar a nós mesmos acima de todas as coisas e esquecer do próximo, e principalmente nós precisamos amar somente a Deus sobre todas as coisas. Então, uma frase que ficou bem conhecida, que o Paulo trouxe, né, ali em Corinto, depois da vinda de Cristo, logicamente, o apóstolo Paulo deixou assim: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o seu conhecimento. Então aqui, para vocês imaginarem o quanto Deus se irou e o quanto ele se desagradou do comportamento humano. Porque a busca incessante pelo conhecimento deixa o homem ao nível de ele se tornar egoísta, amador de si próprio. Então, cada vez mais longe do Criador, cada vez mais longe do que ele precisa obedecer, ele precisa viver uma vida santa e evitar a alimentação da carne, né, o pecado. Aqui ele estava indo na contramão e tinha filhos, né, judeus, em meio a tudo isso, que estavam seguindo, né, a
cultura aí de Alexandre o Grande e também, né, a cultura oriental, que foi a primeira que foi difundida. E na sequência foi todas as outras, né, a Europa, o Ocidente, né, na medida que houve a conquista de Alexandre o Grande em cima do Império Romano, né, ali as partes onde Roma estava dominando, aí sim também houve essa influência direta, né, mistura, né, da cultura por si próprio. Então, eu vou deixar uma frase aqui para vocês que está lá em Gálatas: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem e nem mulher, vocês todos são um só em Jesus Cristo. Isso foi o que Paulo nos fala em Gálatas. Então, para cada um de nós, o que nós precisamos entender? Que o Senhor Deus, ele faz um tratado com todo o seu povo. Esse tratado é de segui-lo, confiar nele, somente nele, entregar a vida para ele. Sempre que esse tratado é quebrado, Deus, ele se ira, e todos nós se afastamos daquele que nos criou. Então é muito bom você ouvir o mundo falando do Big Bang, falando disso, falando daquilo, a ciência que cresceu nessa época, mas acaba sendo uma cegueira, porque te tira das suas raízes, te tira da onde você foi criado e para onde você vai, porque nada é por acaso. Se imaginar que toda essa situação do mundo, a criação do mundo por si só, e cada detalhe, cada genialidade, porque é algo criado por um gênio, é o próprio Criador, é o nosso Deus. Então ele se testifica em cada detalhe da natureza. A ciência, ele é em si a própria ciência. Então o ser humano ele precisa enxergar o óbvio, né? Então, queridos e amados irmãos, por muitas vezes essa palavra quer falar para nós o que nós estamos fazendo. Será que estamos desagradando a Deus? Será que nós não estamos cumprindo um tratado que fizemos com Deus? Será que estamos num tratado de modo diferente? Fazendo coisas que não agradam ao nosso Senhor? É momento de nós repensarmos sobre as nossas atitudes. Aconteceu lá atrás com a Grécia, aconteceu com a Europa inteira, aconteceu com os judeus e acontecem todos os dias. Acontecem com cristãos, acontecem com pessoas que ainda não conheceram a Jesus Cristo. Acontece por quê? Porque é uma luta nossa, de nós seres humanos, para buscar a nossa redenção, para buscar a nossa salvação, que hoje é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, comece a partir de hoje. Tire todas as influências do mundo, busque a verdadeira palavra que está em Jesus Cristo. Busque o único caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. Então, para a honra e glória de Deus Pai, Jesus governará, para a glória de Deus Pai. Então, isso é tudo bíblico. E nós precisamos compreender a importância que tem as Escrituras, porque vocês precisam ler. Vocês imaginam assim, vocês pegam os livros de história, vocês veem a história da Grécia, vocês veem a história, né, da China, do início, a Mesopotâmia, todo o início do mundo, vocês veem ali as conquistas, as quedas de império, né, Império Otomano e tudo. Todas essas situações, elas são citadas dentro da Bíblia. E a Bíblia é o livro mais antigo da humanidade. E o que mais tem cópias, que mais produz cópias. Por quê? Porque é uma gama de vida dentro da Bíblia que você não terá toda a sabedoria que você busca se você olhar só no mundo. Você precisa olhar para Deus, o teu Criador. Essa é a real e verdadeira e única sabedoria que você vai ter. E quando você chegar nesse patamar, você vai entender o quanto houve cegueira e o quanto te faltou quando você não foi buscar a palavra de Deus, quando você não foi buscar esse alvo certo, que é o nosso Senhor Deus. Então hoje eu te chamo para que você compreenda que existe promessa de Deus a teu respeito. Você não nasceu por acaso, você não está aqui me ouvindo por acaso, mas Deus quer falar com você no seu íntimo. Ele tem promessas para você, por mais que você não leia a Bíblia, por mais que você não esteve num lar cristão, ou se você esteve num lar cristão e hoje está vivendo o mundo, Ele quer falar com você, Ele quer ter uma intimidade com você. Mas principalmente você precisa compreender que Deus, Ele é dono de todas as coisas. E todas as coisas acontecem conforme o que Deus quer. E Deus não deve nada a nós. Mas nós precisamos buscar Ele. Para tirar tudo o que falta em nós e nos preencher totalmente, é somente Jesus Cristo. Então eu faço essa chamada aqui para você hoje. Qual é a promessa que você não está conhecendo porque você está longe de Deus? Qual é o tratado que você poderia ter com Deus e que poderia receber bênçãos na sua vida? Porque você está cego com o pecado do mundo, porque você está seguindo o mundo, você está seguindo todas as pessoas. Você já não parou para pensar que você está seguindo um caminho que é um caminho sem volta e que acaba te prejudicando, que acaba te tirando uma esperança tão grande, que é uma vida eterna? Não adianta você acreditar em reencarnação, não adianta você acreditar em espiritismo, que é doutrina de demônio, não adianta você acreditar na ciência da ideologia, da formação das ideias, do campo das ideias, porque isso é pura besteira, é engano. Então, parte da premissa de que toda tradição, tudo que existe um embasamento moral, nós falamos de moral, quando falamos de Deus, falamos de moral. Paramos de falar daquele super-homem que mostra um monte de coisas, cheio de aparências, cheio de máscaras. Tira tudo isso, o que fica? Por exemplo, quem é você sem o seu dinheiro? Quem é você sem as suas riquezas? Quem é você? Para Deus, você continua sendo você. Ele quer você. Ele quer você por completo. Mas você, sem tudo isso, dificilmente você vai estar incluída, dificilmente você vai estar recebendo aplausos. É um engano, é uma mentira.
Então, será que você não está cumprindo com o tratado que Deus poderia ter na tua vida? Porque Ele promete tudo isso para nós. Aquele que bater na porta, Ele abrirá. Todo aquele que o buscar, Ele ouvirá. Então, qual é o seu momento? Por que você tem ficado longe de Deus? É muito importante que você busque a Ele e volte a Ele, o quanto é tempo. A paz de Deus, queridos e amados irmãos.